Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre leitura orante. E para falar sobre isso, sempre aqui comigo, minha irmã Bruna. Finalmente eu voltei pro programa. No último programa não deu para participar não, gente. E também, novamente aqui conosco, Pedro. Eu tenho uma peculiaridade que eu escolho a tradução da Bíblia dependendo do meu humor. É isso aí, então pega o seu café e venha ouvir mais esse episódio aqui do Café Católico. Então, o nosso último programa, nós fizemos um programa que a gente falou sobre a Bíblia lá, foi só eu com o Padre Armando, e em que a gente falou um pouco mais, assim, aspectos, digamos assim, mais técnicos e científicos a respeito da Bíblia, né? Falamos um pouco sobre a questão das línguas da Bíblia, as leituras, e até no final rolou uma pergunta lá sobre, como fazer para ler a Bíblia, né? E o Padre Armando, interessante, ele falou, porque ele falou que a Bíblia não foi organizada de uma maneira qualquer, então ela tem uma estrutura, e ele falou que, na opinião dele, ele achava que a melhor forma de ler a Bíblia era ler do início, né? Do início, Pegar do Gênesis e ir lendo. E realmente isso é uma forma interessante de ler. Tem outras pessoas que têm outras propostas, né? Mas aqui a gente vai falar de... Só que eu achei que interessante de a gente fazer esse programa para a gente realmente passar um pouco para os ouvintes, essa experiência de, para de ler uma leitura, o que a gente diz, uma leitura orante, né? É rezar com a palavra, né? E como que a gente pode fazer isso? Porque assim, claro, a Bíblia... Você pode ler só por fator de curiosidade, porque né? Tranquilo, não tem problema. Inclusive, você se diverte muito lendo a Bíblia, se tu for ler, assim, tipo, umas passagens, tem umas coisas muito, tipo, uou, o que está acontecendo ali, né? Porque a Bíblia é um livro completo, tu encontra tudo, aventura, romance, né? Mas quando a gente vai ler a Bíblia de uma forma mais profunda, não é um livro qualquer, não é uma mensagem qualquer. Às vezes tem passagens ali que parecem aleatórias, que não faz sentido, mas quando você pega na questão da oração, aquilo passa a ter algum sentido. Eu vejo muito assim, que na verdade, quando a gente faz uma leitura da Bíblia, a gente acaba passando por duas linhas sempre no nosso caminho. Uma linha em que a gente começa a ler a Bíblia de uma forma como se fosse uma autoajuda fantástica, e de repente a gente começa a caminhar na igreja, começa depois a ler de uma forma tão nua e crua que acaba sendo apenas uma nova destruição do mundo. E os dois caminhos são bem complicados, são bem perigosos, na verdade. A gente tem que encontrar um meio termo da fé em que a gente consiga realmente ter um contato com Cristo dentro dessa palavra de Deus. E eu acredito que seja para isso que vem a leitura orante, para a gente realmente ter um verdadeiro contato com Cristo. Eu acho que uma coisa primeira que eu queria pontuar, né, é que, tipo assim, às vezes eu já ouvi umas pessoas falarem, assim, de botar um exagero e dizer assim, você não pode ler a Bíblia como simplesmente ler a Bíblia, você tem que ler rezando. Eu digo assim, mais ou menos, assim, eu digo. Porque, por um lado, eu digo que às vezes é interessante você simplesmente ler a Bíblia, até para você ter um contato geral, sabe? Pegar o Gênesis e ler ele de início ao fim, que é um pouco nesse sentido que o Padre Armando falou de ler desde o início. Você lê o Gênesis, você lê a Bíblia mesmo como você lê outros livros, sabe? Você, por exemplo, eu vou começar a ler uma carta de São Paulo, você ir lá e ler a carta inteira, sabe? Ler a introdução dela, porque isso vai te dar o contexto geral para quando você vai ler uma leitura específica, você ajudar um pouco mais a situar. Porque eu acho que isso é uma grande dificuldade das pessoas na leitura orante. É porque muitas vezes tem algumas passagens que elas meio que falam por si só, digamos assim. É mais fácil você extrair o entendimento dela com ela mesma, somente. Mas tem algumas que ficam um pouco mais difícil se você não tem um pouco de compreensão global da Bíblia. Né? Tipo, limita muito o entendimento e a profundidade, porque ele está muitas vezes se relacionando às outras coisas, mas não de uma maneira clara.
ele não tá citando, ele não tá nem dando a referência direta, ele tá usando ali, mas quando você tem a compreensão, você capta o negócio. É que, na verdade, assim, eu acho muito legal essa ideia da gente perceber qual o lucro que a gente quer ler na Bíblia. Por exemplo, você quer um lucro espiritual, você quer um lucro intelectual. O ideal é querer ter um lucro em tudo, na verdade. Ser Sim. uma pessoa integral e, eu quero intelectualmente conhecer o mundo pela Bíblia, espiritualmente quero ter... Então, eu acredito que uma forma, ela se une à outra. E assim, é interessante a gente saber que, às vezes, talvez não seja tão incentivado, acredito por alguns, nessa coisa de ler do zero, ler Gênesis e tal, por até uma característica de leitura, porque às vezes a pessoa não tem o costume de ler e já começa a ler Gênesis. Acaba às vezes cansando o comecinho do Gênesis é tranquilo. O começo do Gênesis é tranquilo, né? A mesma coisa que a gente vê naquele livrinho infantil, a criação do mundo. Mas depois complica a história. O meu ponto é o quê? O meu ponto é na dificuldade, às vezes, da pessoa achar chato e cansar. Uhum. Mas, realmente, a gente pode ler a Bíblia por ler. A gente não precisa necessariamente estar sempre rezando a todo momento. Isso, o ler a Bíblia por ler, uma vez eu tive uma experiência com a minha mãe, com a nossa mãe, né? Quando eu tava no hospital, internado. Não é minha, tá? Era minha e do José, né? Obviamente. Eu falei, obviamente, né? Mas vai que alguém caiu de paraquedas aqui. Eu sou irmã do José, eu sou casada com o Pedro. E... Então, a gente tava no hospital, internada, e eu tava com a Bíblia lá, e eu e minha mãe, a gente não tinha nada bom na TV, né? Aí a minha mãe disse, e se a gente lesse a Bíblia? Eu disse, mas quer ler a Bíblia? Abre aí no Gênesis e vamos ler a Bíblia. Vamos ler. E nem que daí a gente começou a ler. E nem que daí, nessa aleatoriedade que eu descobri que Matusalém é um personagem bíblico, eu não sabia. Eu sempre ouvia falar de tal do Matusalém, eu só achava que era uma pessoa velha. É que, por exemplo, assim, sabe que tem uma curiosidade? Que, por exemplo, se você lê, eu digo essa questão de você ler contínuo. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. E o capítulo não é tão grande, né? 3 capítulos. Não, pois é. 3 capítulos. Um capítulo, né, já, né, tipo, sei lá. Vai variar um pouquinho, né? Tem capítulos que são um pouco maiores, né? Que é grande. Mas nem o capítulo supera uma lauda, por exemplo, de uma folha. Depende da fonte que você tá usando, né? Não. É, tipo assim, por exemplo, São João. É que, por exemplo, assim, Lucas é meio exagerado, assim, às vezes, né? Primeiro capítulo de Lucas tem 80 versículos. O negócio... Não, mas assim, realmente não é tão grande assim. A gente dividir na nossa cabeça o primeiro capítulo de Lucas, entendeu? Mas não é tão grande. E eu acho que, assim, tem um pouco esse link que eu digo assim... Por que eu digo às vezes ler? Porque às vezes é interessante e tem certas histórias... Não precisa ser ler a Bíblia toda, mas tem histórias que são interessantes se você conhecer elas por inteiro, né? Por exemplo, um livro de Tobias, que é muito interessante, né? Um livro de Ruth. Nossa, o livro de Tobias leva 20 minutos pra ler. Não, o de Tobias é rapidinho pra tu ler. E uma leitura divertida. E uma aventura, gente. Se for olhar assim, só por leitura. O Gênesis, ele tem várias histórias ali, né? Então você tem várias histórias dos patriarcas. Tem o Êxodo, que você vai ter toda a história de Moisés, né? Você depois vai ter Josué, que Josué é um livro de guerra, basicamente, né? Os Juízes, você vai ter várias histórias, né? E talvez a mais famosa de Sansão e Dalila, né? De Sansão, né? Com os Juízes. Então, assim, é interessante, às vezes, você ir conhecendo, porque você vai para você ter uma visão global. Porque daí, às vezes, depois se eu quiser retomar e eu vou rezar, né? Eu vou ler uma coisa específica, às vezes fica mais fácil de eu lembrar, assim, de uma coisa ou outra, né? Tipo assim, pelo menos eu vou ter uma noção. Se eu ler o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, eu vou ter uma ideia, eu vou saber uma ideia de quem foi Davi e quem foi Salomão. Então, quando falam lá do filho do Davi, eu sei quem foi Davi, sabe? Né? Se falam da sabedoria de Salomão, da riqueza de Salomão, eu sei quem foi Salomão, sabe? Então, tem essas coisinhas, assim, que são interessantes, que eu acho, né? Claro que tem livros, por exemplo, eu acho que esses livros são até um pouco mais fáceis de ler, assim, quando você lê dessa maneira. Você lê um livro de Isaías, por exemplo, é mais complicado, porque é um livro profético, né? Então, ele é bem mais complicado, cheio de simbolismo. Jeremias também é a mesma coisa, né? Mas, assim, essa é uma primeira consideração que eu queria dizer, né? Porque, um pouco pelo esse fato de, principalmente, por cair no conselho de quando são aquelas pessoas que meio que caem de paraquedas e dizem assim, eu quero começar a ler a Bíblia.
né? E às vezes as pessoas não têm, algumas pessoas, elas estão com muita vontade, mas elas não têm noção nenhuma do que a Bíblia fala, às vezes, né? Contato zero, né? De como do que a Bíblia fala. E isso pode ser um caminho em paralelo com a leitura orante. Eu acho que essa que é a questão. É que a questão é que é importante ler, pode ser lido, mas ele não substitui a questão de você pegar a Bíblia e rezar. Que daí é o que a gente vai se aprofundar mais, né, realmente a partir de agora, assim, de fato. Que de fato você pegar a Bíblia e rezar com ela. Eu queria até aproveitar então, já que tá fazendo esse link, que uma palavra que eu acho que é bem importante, que é um pouco difícil, mas a gente já consegue explicar, que é bem importante para a oração, da leitura orante, que é a hermenêutica. A gente conseguir entender o contexto de um lugar, entender o contexto do que estava acontecendo naquele momento, talvez a história real que estava acontecendo, às vezes numa guerra bíblica, um profeta, um pouco da vida dele, porque isso ajuda a gente a se colocar no lugar das pessoas que estão lá. Isso ajuda bastante na questão da oração. Por exemplo, eu tenho uma experiência de leitura orante antes da minha passagem no seminário, antes de ter um curso bíblico razoável. Era de um jeito e consigo ser muito mais profundo quando teve um estudo bíblico um pouco mais profundo na questão histórica, de Israel e tudo mais. É algo que auxilia bastante essa hermenêutica. O que é hermenêutica? É a interpretação daquele local do contexto histórico do texto bíblico. O porquê ele foi escrito, como, quem, e por aí vai. Bora para a oração, então. Não, realmente isso é importante, sabe? Eu acho que a gente, como tu citou um pouco mais cedo, antes ele falou de a gente buscar uma compreensão, ser um ser humano integral, se desenvolver integralmente, então eu não posso me furtar de fazer aquilo. Não quer dizer que se a pessoa não fez um curso bíblico, então ela não tem a capacidade. Não, porque a oração é outra coisa, assim, você ter ali, você pode ter, né, um espírito daquilo que você conhece da igreja, tudo, né? Mas é um Eu auxílio, acho né? que, É uma mas ferramenta, sim, na verdade. sim, é um auxílio. Claro. Só que eu acho que, e justamente o que eu falo é que assim, principalmente se você tem a capacidade, você tem a possibilidade, se furtar disso, se fugir disso, você tá indo contra uma possibilidade de crescer em Deus, né? Acho que sempre que a gente fecha uma possibilidade de conhecer mais profundo uma coisa de Deus, a gente não tá sendo honesto, né, conosco mesmo e com a nossa busca por Deus. Então, faz parte, né, isso. E a pergunta que não quer calar. Como vocês fazem a leitura orante? Eu, particularmente, nos últimos tempos, desde que eu entrei no seminário, eu estava seguindo realmente, de fato, a liturgia diária. Pro final do ano passado, eu resolvi retomar algo que foi seguindo um pouco a questão da ordem que o Monsenhor Jonas da Bíblia trata no livro dele, que é a Bíblia no meu dia a dia. Então, eu uso um pouco do método dele, mesmo quando eu lia sobre a liturgia diária, eu usava um pouco da questão do método dele, não 100% assim, porque eu acho que às vezes é preciso você adaptar para cada realidade, né? Porque eu senti a necessidade um pouco de ler alguns livros, um pouco de aprofundar, de ler alguns livros um pouco na sequência, né? Então eu senti um pouco essa necessidade, né? E no momento, por exemplo, eu estou lendo, a partir do que eu estou lendo o Evangelho de Lucas no momento. Mas assim, eu particularmente, eu gosto de ler e copiar versículos que me chamaram a atenção, né? Primeiro copiar num caderno, né? Tem um caderno para mim, onde eu anoto qual a passagem que eu li, copiar alguns versículos que me chamaram mais a atenção, e a partir, né, focando nesses versículos, ir ali meditando, e eu sempre gosto de escrever alguma coisa que eu tirei daquela mensagem, uma mensagem de Deus para mim, né, a partir daquela passagem, né, daquela ou daquelas passagens, né, porque às vezes quando eu ligo a liturgia diária, às vezes eu acabo lendo a primeira leitura, também o evangelho junto, né, então eu acabo fazendo um pouco dessa forma, assim, não sei como que vocês fazem. Então,
eu acabo usando também a Bíblia no meu dia a dia, até porque, eu acho que a gente foi de uma geração que foi muito jogado esse livrinho como orientação pra gente começar a ler a Bíblia. E também por a gente ser da renovação, né? Então, como a gente veio da Pra gente ter renovação, a é muito forte renovação isso. também, Muito né? forte isso. Mas assim, é uma excelente forma, por exemplo, se você não sabe, realmente, você fica confuso de como começar, e às vezes na internet você fica meio em dúvida de se o site é bom ou não para tu confiar, né? Na internet a gente fica meio assim, procura comprar esse livrinho, é super barato, é super tranquilinho para tu comprar, né? E realmente é um ótimo apoio para você começar um estudo. E daí entra o ponto de que não só para leitura orante, mas para sua vida de oração, né? Vou colocar aqui, que basicamente, acho que vocês vão concordar, a gente recomenda ter um caderno, ali que vai ser o seu diário espiritual, né? Que você vai marcar no seu dia a dia. Porque isso é importante para você saber acompanhar e evoluir na sua oração, né? Uma pergunta, gente. Eu nunca utilizei esse livro do dia a dia. Uhum. Como é que é o método? Tá, o método, ele é mais ou menos assim, resumindo assim, né? Ele tem uma ordem específica de livros que ele passa, assim, que ele recomenda, que você começa lendo a primeira carta de João 2 vezes, depois você vai ler o Evangelho de São João, e depois ele vai seguindo, assim, uma leitura que ele considera, assim, Gradativa? gradativa, assim, de conhecimento. Apesar de que o Evangelho de João, você começa lendo o Evangelho, as cartas do Evangelho de João, e termina esse primeiro bloco do Novo Testamento relendo elas, sabe? Um pouco no sentido, talvez porque o Evangelho de João é muito profundo, mas ao mesmo tempo ele trata de algumas coisas que talvez no primeiro contato é mais fácil você tirar pelo menos alguma coisa. Que ele traz tanta coisa, é aquela ideia, traz tanta coisa que talvez seja fácil você tirar alguma coisa, né? E daí ele tentou fazer uma proposta um pouco mais pedagógica, em que você vai passando dos livros mais, digamos assim, mais simples, assim, ou mais agradáveis de início para livros um pouco mais complexos. Quando vai para o Antigo Testamento, ele já manda seguir meio que basicamente uma ordem histórica, né, dos livros, né? Que a ordem histórica não é exatamente a que está disposta à Bíblia ali, né? Tem umas diferenças assim, mas é a ordem histórica, basicamente. E daí, o que que ele diz, né? Além de algumas orientações gerais que a gente vai falar sobre, que vale para a leitura orante de maneira geral, o método dele em si, ele manda procurar 3 coisas na passagem bíblica. Primeiro, e anotar isso, né, Darna? Primeiro, anotar quais são as promessas de Deus que você encontra naquele texto, né? Meio que quando você encontra alguma coisa, tipo, digamos, Deus prometendo alguma coisa. Daí depois, anotar as ordens de Deus, né? Ou seja, mandamentos, coisas que Deus pede para que a gente faça. E o terceiro seria anotar os princípios eternos. O que são os princípios eternos? Ele fala que é aquilo, tipo, aquilo que explica como que é, digamos, o reino de Deus, sabe? Meio que, digamos assim, como agora lembrar uma coisa assim, que tipo, quem perdoar será perdoado, sabe? Você está explicando uma coisa de como é a lógica do reino de Deus, sabe? Coisa natural. Isso. Tipo assim, aquilo Coisas faz bem parte. óbvias. Coisas bem óbvias. Bem óbvios de como é o reino de Deus, sabe? O reino de Deus é dessa forma, sabe? Tipo. O reino dos céus é que é para Ou não só isso, ou, por exemplo, criança. pegar outro. Vou lembrar um outro, assim, por exemplo, que é da carta de João, que eu me lembrei. Fala que Deus é luz e nele não há trevas alguma, sabe? Está explicando um conceito, sabe? Tipo assim, isso seriam os princípios eternos. Você copia isso, depois, daí, você, né, em todo esse clima de oração, de meditação, você escrever qual que é a mensagem que Deus, o que que Deus fala para você, que ela passa a partir da passagem bíblica, o que que ele fala para você anotar, e por último, você fazer um propósito. Daí, beleza, porque daí seria a resposta sua para aquela mensagem de Deus. Né? Então, qual vai ser o propósito que você vai assumir a partir daquela passagem. Então, esse é basicamente o método. E se eu dissesse para vocês que eu já faço basicamente ele porque eu aprendi no curso de pregação? Porque você teve contato com a renovação. Pois é. Então. Isso acaba, assim, isso é um ponto importante porque realmente o Monsenhor Jonas, ele é um dos homens mais velhos na renovação, né? Antigo, respeito.
pode ser chamado de velho, não tem problema não, tá? Então ele acaba sendo uma referência muito forte para quem é desse movimento. E, por vezes, ele é uma referência até para pessoas que são de outros movimentos, porque a Canção Nova, ela foi além da renovação. Então, o método dele acabou se difundindo bastante. Até porque é muito pedagógico, é muito simples. É maravilhoso. Sabe? Ele, assim, é simples e complexo ao mesmo tempo. Porque, assim, é simples. Mas quem é que ia pensar nisso sozinho? Entendeu? Entre assim. É que assim, ele não tirou isso do nada, né? Então, Não, ele não tirou isso do nada, mas pra Não, gente... não. Não, por isso que eu falei que, de certa forma, ele parece simples e ele vai se misturar com outras coisas. Porque eu disse assim, porque justamente ele vai numa linha de uma tradição da igreja. Você tem alguns outros métodos, assim, digamos assim, mas até um padre, né, uma vez deu uma formação para nós, né, e que ele foi beneditino por um tempo, ele falou que essa questão da leitura orante, ela está muito ligada, sobretudo, aos beneditinos, né? Essa questão do início dos mosteiros. Ele fala assim, que muitos falam até de um método beneditino, né? Mas ele falou que um método que, daqui a pouco eu posso falar, que é o método que, na verdade, muitos conhecem, daqueles que são 4 passos, mas que ele falou, não, que ele falou, isso é um método que, na verdade, um mosteiro colocou dessa forma. Porque se você for pegar as coisas mais antigas, o que se fala? O que é leitura orante? Ler e rezar. Esses passos são tentativas de racionalização, sabe? Para tentar explicar, para ficar um pouco mais fácil. Porque no fim, o que a gente tem que fazer? É pegar a Bíblia, ler e rezar. Leitura orante faz isso. Então eu vou me colocar num ambiente de oração, vou me colocar em oração, vou ler a Bíblia e vou rezar com ela, né? Ou seja, eu vou deixar ela rezar. É diálogo, né? A gente já falava lá quando a gente falava no programa sobre oração, né? Sobre vida de oração. Rezar é diálogo. Então, eu vou ler a palavra, Deus fala comigo e eu vou dar uma resposta, né? Então, eu vou ficar nesse diálogo com a palavra. Então, esses métodos, eles vão ajudar, mas no fim, eles estão por trás disso, dessa questão básica, de que o que importa no fim? Ler e rezar. E, tipo, essa questão do método do Monsenhor Jonas, eu acho maravilhoso. Eu e a Bruna, a gente faz licenciatura. E a gente é apaixonado por uma boa pedagogia. Então, por exemplo, eu acho muito legal esse método do Monsenhor Jonas, porque, além dele trazer uma iniciação à Bíblia, ele consegue trazer uma iniciação a conceitos teológicos. E isso é muito bom. A gente pode pensar que é complexo, às vezes... A gente nomeia o povão, os fiéis, que talvez não estão tão interessados. Leigos. Leigos significa quem não sabe de nada. Tipo, os leigos. Mas são conceitos que, na verdade, eles fazem parte da nossa fé, eles não podem ser esquecidos. Por exemplo, esses conceitos eternos, né? Qual é o nome deles mesmo? Princípios eternos. Princípios eternos. Tipo, a gente pode basear isso, talvez, muitas vezes, para explicar um dogma, às vezes para a gente entender a questão da tradição e da Bíblia, e por aí vai. E são coisas que muitas vezes, que, por exemplo, a gente colocou ali, o povão, pessoa que não tem estudo. Às vezes você vai pegar uma senhorinha que às vezes nem sabe ler a Bíblia, não sabe ler, tá? Mas que ela sabe esses princípios básicos. E às vezes chegou sozinha neles. E às vezes foi... Não sozinho, mas por ouvir na igreja também, sabe? Isso está ligado... Isso está aquilo que é a base ali... É a base da nossa fé, né? Tudo é a fé da igreja, né? Então, então assim, ele caminha junto com isso. Então, a gente tem que lembrar disso. E também, uma coisa que eu acho muito importante colocar é para quem vai começar a ter um contato com leitura orante, assim, não se cobre demais. Porque, por exemplo, eu tenho até hoje, tá? Não vou mentir. Até hoje eu tenho uma dificuldade imensa com a leitura orante. E assim, vamos lá. Sempre vai ter um tipo de oração que é meio que a oração de conforto para a pessoa. Que é a oração mais fácil para a pessoa fazer. Para mim, por exemplo, é rezar o terço. Tem gente que faz o sinal da cruz e já começa a dormir por causa do terço. Já dá sono. E para mim, rezar o terço é muito fácil, muito tranquilo. Então, para mim, a maior dificuldade é fazer a leitura orante. Desde o começo, sempre tive uma dificuldade com isso. Mas, com o tempo, fui percebendo também que eu não posso me cobrar em, sei lá, às vezes ter um ritmo que nem as pessoas que eu vejo. E
também que é importante entender, que uma rotina de oração não quer dizer que todos os dias você vai ter que fazer tudo, todas as orações disponíveis pela igreja. Muitas vezes... Sabe? Você não precisa rezar, é muito bom, mas você não precisa começar já rezando um rosário todo dia, e daí faz a leitura orante, aí não precisa fazer todas as orações todos os dias. É excelente se você consegue, mas não comece se cobrando demais, não faça isso tudo de uma bancada só. E assim, por exemplo, eu faço uma consideração, já depois a gente vai colocar umas dicas, já que a gente já está falando tanto desse livro do Monsieur Jonas, mas, por exemplo, eu faço uma consideração. No livro do Monsieur Jonas, ele faz duas coisas que eu acho um pouco exagero às vezes, e que, uma, ele coloca um ritmo de nós lemos um capítulo por dia. É o que a gente falava um pouco, depende do capítulo. Os capítulos das cartas paulinas são curtos, tem 20 versículos. Beleza, tranquilo. Às vezes não preenche uma página direito. Agora, às vezes, como eu disse, um capítulo de Lucas, ele é bem extenso. E às vezes para início e para até o próprio de João, que você lê a ideia já lê quase no início já o Evangelho de São João, o primeiro capítulo de São João é enorme, os primeiros capítulos. Uhum. Então assim, ele toma um tempo muito grande que às vezes você não está preparado. Então, porque também tem que entender às vezes o contexto em que o próprio Monsenhor Jonas escreveu. O Monsenhor Jonas escreve esse livro para Canção Nova, em primeiro lugar. Ou seja, para quem estava morando numa comunidade de vida, e não para quem estava vivendo uma vida de trabalho fora, tudo. Ele viveu para pessoas que estavam vivendo uma vida inteira, que daí é uma outra história. Ter um período do dia reservado somente para isso. A gente também vai ter que ter... Não, mas é que reservado... Assim... Não, José, calma. É que a gente aqui fora, né, uma vida secular, a gente tem que arranjar um tempo. Quem tem uma vida em comunidade consagrada, ou meio que a vida consagrada em comunidade de vida, eles têm realmente o horário. Eles têm que cumprir o horário. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Que às vezes tem... que às vezes tem, mas às vezes não tem. Mas mesmo que não tenha, sabe? Mas assim, a vida deles toda já está ordenada e preparada para isso, né? A vida deles é aquilo. Então é um pouco diferente. Então, essa é a primeira consideração que eu faço, uma ressalva de... Quando você for ler esse livro, faça, não estou dizendo que você não possa ler um capítulo por dia. Vai de você, sabe? Mas às vezes se você achar que é um ritmo menor... que tem na sua Bíblia. Você pode ir num ritmo menor, pelo menos o mais importante é ler todos os dias. E outra coisa que eu acho um pouco exagerado, como o Sr. Jonas que ele diz, é que ele falava que se você falhasse, porque ele falava que você é um compromisso. Ele falava, se você falhar um dia, você teria que, segundo o método dele, recomeçar desde o início. Então, a primeira coisa que você lê a primeira carta de São João, se você errou, então você recomeça lá do primeiro capítulo da carta de São João, de novo. O que isso acontecia comigo e com outras pessoas que compartilharam comigo? Que ficavam num loop que não saía, sabe? Lia 50 vezes a carta de São João. Não saía de São João, tá ligado? Porque, tá bom, eu sei que é uma forma de ele quer ser um pouco pedagógico, né? Ele não faz isso por mal, é uma forma pedagógica para ele tentar a constância. Mas eu não considero a melhor pedagogia em si, sabe? Aí o Pedro até levantou um negócio aqui, eu concordo com ele. Aí tem um quê que a gente vai discordar, que é uma pedagogia, uma questão behaviorista, tá? Behavior, que é punitivo. Você pune quando faz algo errado e recompensa quando faz algo certo. Aí eu não concordo. Entendeu? Porque às vezes tu faz algo errado, mas não finge na maldade. Ou na atrapalhada. Porque depois de um tempo, o que acontece? O que depois pode acontecer depois de um tempo? Daí desanima totalmente, porque nunca se avança e às vezes começa até... Assim, o texto bíblico nunca vai enjoar, você sempre vai tirar algo, mas desanima um pouco, porque você parece que, pô, eu já tô lendo o mesmo texto de novo, eu não vou, e você sente naquele compromisso de, ai, nossa, mas eu não consigo fazer. Então, por isso que eu disse assim, não precisa abraçar totalmente esse método, né? É um método muito bom, mas não precisa achar como que, tipo assim, se eu fizer uma coisinha diferente desse método, eu tô fazendo errado. Não. Eu, por exemplo, eu tenho uma questão bem interessante na leitura orante, que eu não consigo rezar quando é uma passagem muito grande. Por exemplo,
Quando eu vejo, sei lá, uma parábola... Não é uma parábola não, parábola é mais tranquila. Parábola tranquila. É bem tranquilo. Mas, por exemplo, um texto de Juízes, alguma coisa assim... Genealogia de Jesus. Marcos. Vai rezar com a genealogia de Jesus. Eu não consigo, enfim. Mas quando eu vou pegar um texto muito grande, muito complexo, eu começo a me preocupar daí com aquela questão da hermenêutica que eu comentei, e só com ela. Eu começo a ver, nossa, mas isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui... E eu não rezo. O que eu faço, minha técnica? Eu pego 1 ou 2 versículos. Quando é uma parábola, é mais tranquilo. Daí tu consegue rezar, até que a gente já sempre ouve na missa, sempre ouve nas historinhas, por aí. Às vezes já tem alguma explicação de algum padre que você já escutou lá e você já entende a parábola de alguma forma. Mas quando a gente pega um texto mais, vamos dizer, chato, né? Mais cansativo, eu uso um versículo ou outro. Eu, particularmente, acabo tirando do contexto, acabo fazendo minha bagunça, mas eu consigo rezar dessa forma, às vezes. Uma coisa também que eu lembro, assim, ó, que por um período eu tive um contato com isso, né? Fiz isso, mas daí eu acho meio complicado, porque às vezes é bom para a pessoa aprender a criar rotina, tá? Que é rezar os salmos, começar com os salmos. Cada dia tu pega um salmo, sabe? E você reza com os salmos. E isso ajuda porque, cara, é muito salmo. Então, você vai ao longo dos seus, né, do ano, lendo os salmos, e você cria uma rotina. E isso, muitas vezes, facilita para a pessoa realmente ir ler o resto da Bíblia com a oração. Porque o salmo é uma leitura fácil. O salmo, provérbios, são leituras, sim, fáceis. É fácil de ler. É difícil de entender, porque tem um monte de palavra complicada. Um monte de coisa que às vezes contradiz, né? Umas coisas muito estranhas. Mas que você consegue ler, sabe? Eu acho que assim, é muito... a gente tem muitos caminhos possíveis, assim, sabe? Deixa eu ver a pessoa. Porque eu acho que outro caminho também, por exemplo, que eu vejo às vezes é, por exemplo, você pode decidir rezar assim, não, eu vou fazer a leitura orante a partir da liturgia diária, se eu quiser, né? A partir da liturgia diária da igreja. Daí, você não precisa necessariamente ler todas as leituras da liturgia diária. Daí você pode, por exemplo, assim, como você falou do Salmo, rezar com o Salmo daquele dia. Pois é. Ou dar uma lida rápida na primeira leitura do Evangelho e ver qual que, naquele momento, me chamou minha atenção, que parece um pouco mais, pode ser até por ser talvez um texto que você já conhece mais, né? Então eu vou rezar com esse texto aqui, sabe? Né? Hoje eu vou rezar com esse texto. Eu acho que uma coisa importante, tá, para frisar, é que é para não ter medo de ler a Bíblia. Porque tem gente que já fica naquele receio que é uma linguagem difícil, porque a Bíblia tem uma linguagem mais culta, né? Ainda mais dependendo da tradução, né? Como Exato. o Padre Armando até ressaltou um pouco com a gente, né? Isso acontece um pouco com a Ave Maria, que é um texto mais solene, mas às vezes torna-se um pouco mais complexo, né? Usa mesóclise, né? Eu não sei ler a metade dos verbos que eles conjugam na Ave Maria. Eu consigo. Mas você tá com uma questão com língua portuguesa muito estranha. Mas eu sei que não é fácil. Tá. Eu entendo perfeitamente que não é fácil. Sabe? Escrevo sei lá, umas coisas que eu não sabia nem conjugar. Mesóclise. Tá? Mesóclise. Sucesso! Enfim. Só que daí muitas pessoas criam esse nervoso de ler a Bíblia, que vai muito difícil, eu não vou entender. Hoje nós temos ferramentas que nos ajudam a entender, às vezes, um texto. Às vezes uma palavra, realmente, você fica lendo uma palavra que você não entende. Cara, joga no Google. Às vezes o significado vai facilitar a leitura inteira, sabe? É você não ter medo de buscar o que tá ali. Então, porque às vezes a pessoa pode ficar mais curiosa sobre o texto. Eu já fiz isso, às vezes, ficar numa mesma leitura mais de um dia. Porque daí, sim, é a leitura orante, mas era uma leitura, assim, uma passagem tão incrível que eu disse, não, tem mais coisa aqui, eu não tô conseguindo pegar tudo aqui. Então, pra mim também tem isso. Como eu falei no começo, né, que eu escolho a tradução da Bíblia conforme meu humor diário, né? Isso parece que daí ele tem, né, 15 Bíblias, não tem? Não, mas, por exemplo, assim, eu particularmente acontece o seguinte, quando eu tô lá no meu meio mais, vamos dizer, eu tô no meu ser eu, né, mais intelectual, eu pego a minha de Jerusalém. Quando eu tô no meu eu mais pastoral, mais igreja assim, eclesial, eu pego a minha Bíblia pastoral.
Quando eu tô lá no meio termo, eu só quero, tipo, rezar como tipo, as pessoas normais rezam, vamos dizer. Que no dia a dia é nosso normal. Que no dia a dia é Nossa! nosso normal, então eu vou O entrar, Pedro, né? assim, meu marido é muito humilde, gente. Não, mas eu não escolhi a Ave Maria. Porque assim, ó. Não, agora eu vou explicar o porquê eu falo a questão do normal, tá? Porque assim, ó. A Ave Maria, eu particularmente eu não gosto da tradução. Eu acho que aí realmente ela é mais difícil. Porque se tu quer uma tradução fácil, escolhe a Bíblia Pastoral. Se eu quero uma tradução mais complexa, porém mais completa, eu pego a Jerusalém. Só que a Ave Maria tem uma questão. Tu vai em um grupo de reflexão, tu vai em um grupo de oração, tu vai em qualquer canto, a maioria é Ave Maria. Porque é a Bíblia de mais fácil acesso, né? Exatamente. Que é a Bíblia mais barata que nós encontramos aqui. E quando a gente Eu não sei nos outros países. A Ave Maria é um negócio brasileiro? Acho que uma não, dúvida. acho que é português, mas não sei. Olha que hoje em dia, olha que eu vou falar que hoje em dia a CNBB da CNBB às vezes tá mais barata que a da Ave Maria. Mas a da Ave Maria é mais famosa, né? Gosta. A Ave Maria tem É que ela foi a mais famosa, então a maioria dos brasileiros, a sua primeira Bíblia foi uma Bíblia da Ave Maria. Então o que acontece? Por que a que minha eu... pequenininha, cinza, com uma capinha jeans. Por que O José perdeu indo pra Crisma. Por que eu digo a questão de rezar com pessoa normal? Porque quando a gente começa a rezar na língua que a maioria dos católicos rezam, na linguagem que a maioria dos católicos rezam, eu acredito que a gente consegue ter uma união mais profunda, sabe? A gente consegue, tipo, a mesma coisa que eu percebi na minha leitura orante pode ser a mesma coisa que o outro percebeu por causa da linguagem mesmo. Eu vejo assim. Sim, E claro que, assim, a gente tá falando da leitura orante, é uma oração pessoal, né? Contexto pessoal, tudo. Mas algumas vezes acabam colocando isso em grupo, eu não curto. Eu vou ser sincera que eu não gosto. Tá? É algo que não me agrada. Já isso, tipo, em reunião de igreja, assim, geralmente querem começar com uma oração, daí eu vou fazer leitura orante desse. Mas faço, né? Participo. E às vezes é interessante quando tem traduções diferentes, porque trazem leituras diferentes, né? Visões diferentes da mesma passagem, e é muito legal. Isso é realmente. Eu particularmente eu gosto de até de leitura orante em grupos, mas é que assim, não pode ser um grupo muito grande, na minha opinião, sabe? Porque senão você não... Porque para mim, para ser uma leitura produtiva em grupo, precisa ser uma leitura em que todos partilhem. Ou seja, então não pode ser um grupo muito grande. Então, a gente já comentou antes, né? Eu apresentei um método de leitura orante que é de acordo lá com a Bíblia no meu dia a dia, né? Que o Monsenhor Jonas mostra. Um outro método muito famoso é meio que, digamos, considerado um método beneditino, apesar de que eu já expliquei que não é necessariamente o método de todos os beneditinos, mas é que surgiu num mosteiro específico e foi difundido, que eu acho que vocês devem conhecer. Esse o Pedro, eu sei que o Pedro conhece, que antes o Pedro perguntou, que esse método ele é bem difundido, né? Pelo menos aqui na nossa diocese eu sempre sei que foi muito difundida, mas eu acho que até em outros estados, né? Que são daqueles 4 passos da leitura da Lectio Divina. Que Lectio Divina é um termo em latim para leitura orante. Eu ia falar isso. Que eu levei alguns anos da minha vida para saber que era a mesma coisa. Eu achava que eram 2 coisas diferentes. Ninguém para explicar o que é Lectio Divina. Ninguém traduz pra gente, assim, no momento que vamos falar. Esse escreve método... Lectio, se escreve Lectio Divina e se fala Lexio, porque é latim assim. Mas tu diz aquele método das 4 etapas, correto? Isso. Eu aprendi muito com a Shalom, a comunidade de vida Shalom, que tem aqui na diocese também um pouco lá. Eu acompanhava um colega meu, um amigo meu, que ele era vocacionado, ainda é. Ele já estava dentro. Ele é consagrado, perdão. Então, assim, eu comecei a aprender esse método lá, tipo, eu vi uma palestra sobre isso, né? Interessante. Eu vou ser bem sincero que comigo não funciona tão bem. Eu já vi uma situação que aqui na nossa diocese de Joinville isso é muito forte, foi muito difundido, e foi por causa, na época era Dom Orlando, que era nosso bispo, né, ele que, eu acho que foi na época dele que se fortaleceu muito isso, e eu escutei pessoas falando que ele criou isso, e eu falei assim, então, não!
que tipo, foi criado, a diocese que criou. Não. Não desenhando o Dom Orlando, que é um homem. Não, o homem maravilhoso, mas não. Até ele ia ficar assim, não, gente, não, calma. Houve um equívoco. Mas então, como que sai essas 4 etapas, Pedro? Eu honestamente não lembro muito bem. Porque, Então, não, o que acontece? Eu nunca me apaixonei tanto por esse método, então eu não me aprofundei tanto nele. Mas eu lembro que se faz primeiro a leitura, depois... Exatamente, a primeira Depois etapa é a no leitura. contexto, Que é o quê, né? então? Isso, é que na leitura é a questão do contexto já, né? Então eu vou ler o texto do que ele é. Então eu vou entender o que o texto diz, o que o texto diz de fato, né? Então aquela coisa, o que está acontecendo de fato, o que os personagens estão Colocando um falando, exemplo, quem por que está exemplo, quando tu vai ler interagindo. sobre as bodas de Caná, você começa a ler, você entende que eles estão num casamento. Isso é bem explícito na passagem, por exemplo. Eles estão no casamento, acabou o vinho, Maria pediu ajuda de Jesus, Jesus foi lá e realizou um milagre. Tipo, é o que de fato está explícito ali, o que de fato acontece, né? No casamento, o que tá ali, né, falado na passagem de fato. Então, nessa primeira etapa da leitura é isso. Depois vem a segunda etapa. A segunda etapa... Lembra, Pedro? Meu Deus. Eu honestamente não lembro, gente. Vai lá, Bruna. Eu queria dizer que esse casal perdeu o jogo de tentar lembrar as coisas. Nossa, Eu que vou feio. ser sincera. Que feio. A segunda é a meditação, tá? Então, aqui é um negócio, então, que justamente eu vou entrar, né, no texto, eu vou tentar ouvir o que Deus me fala, então, daquilo, né? É a mensagem de Deus, né? Então, eu vou ouvir aquilo que Deus me fala. Então, aqui vai entrar um pouco nessa questão do contexto, né, da palavra, né? Então, eu vou tentar extrair, né, ouvir, né, aquilo que, então, afinal, beleza, eu li isso, tem isso que aconteceu de fato, mas o que Deus fala para mim que estou lendo, né? Então não é mais uma leitura, mas uma escuta, né? Uhum. Essa é a segunda etapa, então por isso é meditação, né? A terceira etapa é a oração, né? Eles chamam de oração, que é o quê? Então, se eu escutei e eu vi uma mensagem, eu vou dar uma resposta para Deus. Terceira. É a última etapa da tua vida. Então, por exemplo, porque assim, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, calma lá. Quê? A gente só esqueceu a segunda etapa. Hã? Tamo bem, não estamos tão mal. Vamos voltar, desculpa, José. Isso. Porque a terceira, assim, dando um exemplo, por exemplo, às vezes eu vou rezar ali e eu vou perceber que eu vou sentir um impulso de que eu preciso pedir perdão a Deus. Então eu vou fazer uma oração de perdão, né? Eu percebo ali, então vou reconhecer meus pecados, então vou fazer uma oração de perdão. Ou eu sinto que eu preciso agradecer a Deus, eu preciso louvar a Deus pela minha vida, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Então vou fazer uma oração de louvor, né? Então vai ser assim, essa oração, de acordo com aquilo que aconteceu, de acordo com aquilo que Deus moveu na etapa anterior. E depois vem a contemplação, né? Que é esse voltar ao texto, mas digamos assim, de certa forma eu ouvi o texto, né? Eu li o texto, eu ouvi o que Deus me falou, eu dei uma resposta para Deus, e diante dessa resposta, esse diálogo, eu silencio, e eu retomo esse texto, mas eu silencio e eu adoro e deixo que esse texto, de certa forma, adentre em mim, né? Aqui muitas vezes vão comparar com a questão que é a ruminação, que é algo que né, os animais ruminantes fazem, né? Como, por exemplo, a vaca, né? A vaca, o boi, eles fazem, né? O que eles fazem? Eles mastigam e depois essa comida volta para a boca, que eles vão ficar ruminando porque vai ficar extraindo mais nutrientes. Isso. Então, a ideia é justamente isso, de que assim, eu li, eu mastigo, eu engulo, porque essa mensagem de Deus que vem, ela volta porque é a minha oração,
e daí eu vou ruminar. Uhum. Entende? Por isso fala da ruminação. Porque daí eu vou entrar, eu vou, muitas vezes, ela vai ser, às vezes, muitas vezes, essa. Eu admito que essa parte essa última parte é a parte mais difícil de se compreender. Mas a parte mais difícil de se compreender, e eu vou ser bem sincero que eu aprendi faz realmente recentemente. Eu conheço há mais de 10 anos, eu vou falar desse método, e faz pouco tempo que eu fui compreender um pouco melhor do que é isso. Mas é um pouco nesse sentido, né? É esse entregar-se numa adoração silenciosa, digamos, é um ficar com tudo aquilo, ficar com aquele texto muitas vezes, simplesmente, sabe? Não falar mais nada, não necessariamente ler o texto de volta, mas simplesmente ficar ali, sabe? Eu tenho um preconceito, na verdade, que é assim, ó, por que eu não costumo utilizar tanto esse método? Eu conheço esse método, mas eu tenho uma certa dificuldade porque pela minha história na igreja, esse método, às vezes, por realmente as pessoas que passaram muitas formações, o pessoal da Shalom passou bem certo, isso tem que dizer. Mas as pessoas ao redor, de forma que entendiam de uma forma um pouco equivocada. Como? Uma forma muito utilitarista, ou seja, a minha oração, nessa quarta etapa, né, seria para eu mudar algo da minha vida. Faz sentido, porque eu rumino, etc. Mas tornar algo tão utilitarista, segundo algumas pessoas que passaram e tal, que parece que a leitura orante só tem uma função moral na minha vida. Ela só surte efeito, ela só é boa se eu mudar minha forma de ser das minhas atitudes. E muitas vezes, apenas pela forma que meu espírito muda, que minha alma começa a enxergar de uma forma diferente, já é o suficiente. Essa que é a grande questão. Então, eu comecei a gerar um certo preconceito durante a minha vida por causa disso. Porque hoje em dia eu compreendo bem melhor esse método. Mas durante a minha juventude mesmo, ali, minha adolescência, durante a igreja, sempre me foi passado que esse método só funciona se você tiver uma mudança moral imediata. Que é um problema que não só nesse método de leitura orante, mas de pessoas que são moralistas demais. E daí eu acho que isso afeta, entende? Então... E é um método tão bonito, é um método tão bom mesmo, que, nossa... Claro que a mudança de vida da pessoa vai mudar a questão moral. Porque não existe a mudança de vida sem mudar a questão moral. Todo mundo... nós aqui fomos os 3 criados em lares católicos, mas em algum momento a gente reveu alguma coisa que pra gente não era errado e a nossa moral mudou em algum momento com a nossa conversão, né? Então, isso realmente acontece, é uma consequência. Então assim, mas não é aquela coisa de que só funciona, porque nem toda passagem vai ter algo moral para você pensar. Às vezes é mais uma atitude prática do que moral. Não, porque às vezes você vai ter o sentimento, porque como eu disse assim, às vezes ela vai te mover a você reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer o bem que Deus tem feito na sua vida, sabe? Você vai ter uma atitude de louvor, sabe? Então, esse método que a gente são essas 4. Às vezes, você vai se encontrar alguns materiais que colocariam, digamos, uma quinta etapa, que seria um pouco nessa coisa, tipo, como eu vou colocar em prática na minha vida, né? Mas um método mais clássico, assim, ligado no destino, seria só até essa quarta etapa da contemplação, né? Da contemplação. E existe um outro método que é o método dos jesuítas. Esse eu não conheço. Esse eu ouvi falar, tá? Então, o método dos jesuítas basicamente é o que ele diz. Primeiro, né? Ele até diz que você vai ler o texto, né? Uma ou 2 vezes ali para memorizar o texto, para tentar memorizar o texto, né? Você tentar memorizar a história. Porque depois o que você vai fazer? Essa é a primeira etapa. Você vai ler, né? Umas vezes ali para tentar, digamos, meio que memorizar o que acontece tudo. Então, o que você vai fazer? Você vai mergulhar no texto, você vai imaginar o texto. Então, você vai se imaginar se colocando naquela cena bíblica. Então, por exemplo, pegando o texto, já que já foi exemplo das bodas de Caná.
se antes ali o contexto, o que que eu no método jesuíta vou fazer? Eu vou imaginar que agora eu estou lá nas bodas de Caná. Às vezes, tipo, eu vi um pouquinho desse método quando eu trabalhava na rádio da Arca da Aliança, né? Que comentaram já comigo, se imaginar. De muitas vezes é possível se imaginar como às vezes o cara que cuida do vinho lá, que enche. Às vezes se imagina como uma terceira pessoa mesmo. Às vezes pode se imaginar como sendo o noivo, a noiva. Por exemplo, eu vou. Isso, porque deixa eu terminar aqui, porque faz parte disso, porque até vou terminar, porque dentro dessa imaginação, o que que ele vai dizer? Você é chamado a, digamos assim, ver os personagens, né? E, digamos assim, encarnar eles. Então, tipo assim, compreender o que que os personagens estão falando, o que que eles estão pensando, o que que eles estão sentindo, quais são os sentimentos deles, sabe? Sabe? Eles estão falando com raiva, tipo, digamos, imaginar um pouco. Ah, mas quando foi falar, pô, essa pessoa ela tava falando, será que ela tava falando baixinha ou ela tava, pelo texto eu entendo que talvez ela tava falando com raiva, ela tava gritando, sabe? Né? O que que ela tava sentindo, assim, tentar compreender quais eram os sentimentos das pessoas ali, né? Os sentimentos, os pensamentos, assim. Então, tudo isso faz parte dessa imaginação. Então, eu vou imaginar, vou Dá pra mergulhar imaginar qual imaginando música com tava isso. tocando, às E realmente, como vezes. tu disse. Sabe? Então, eu vou Uma imaginar, coisa você assim, ó, por exemplo, mergulhar, eu acabei de né? descobrir que eu acabo fazendo isso, nem sabia que era um método, tá? Acabei de descobrir. Porque às vezes eu falo com o Pedro assim, cara, tem muitas passagens que eu paro e fico tentando imaginar assim. Imagina a cara de susto do cara assim, o que tá acontecendo aqui que é vinho? Porque o cara que pegou sabia que era água. E ele tava consciente do que tava acontecendo. Se bobear, ele ficou encheu de água, assim, enchendo de água. Eu ainda acho que ele tentou em casa depois, tá? Eu acho assim, e daí tem a última parte, né? Porque esse seria o mergulhar no texto, né? E depois teria que ser uma última parte que seria, digamos que ele chama do rezar com o coração. Então, que daí eu vou considerar aquilo que acontece, né? Digamos assim, então, a dor do personagem se torna a minha dor, né? Então, a dor de quem tá falando, a dor ou a alegria, se o personagem se alegra, eu vou me alegrar junto. Se ele sofre, eu vou sofrer junto, sabe? Eu vou encarnar, vou sentir, vou estar junto com aquele personagem. E eu vou, né, então, perceber aquilo, o que que me chama mais minha atenção. Eu vou me saborear aquilo que mais me tocou, sabe? Porque eu vou entender como aquilo, eu vou saborear aquilo que mais tocou, de tudo isso que eu passei, que mais me tocou, é seguramente nisso que eles vão dizer que é nisso que mais me tocou, é onde Deus está querendo falar comigo. Eu já usava esse método Entende? bastante, eu conhecia ele bastante já. Uma coisa que eu acho muito legal nele é utilizar isso com jovens e com pessoas até de início de caminhada, porque tu não precisa de conhecimento tão profundo, tu consegue utilizar, até porque os jesuítas eram quem? Eram evangelizadores. Então a preocupação principal deles era realmente conseguir trazer evangelização. Os beneditinos já tinham essa questão do mosteiro e tudo mais, então as pessoas já tinham uma profundidade. Eu acho tão legal esse método naciano porque ele é extremamente acessível. Só que a dificuldade dele tá Isso. que tu não consegue, eu acho, contemplar todos os textos possíveis. Porque tem uns textos que não são tão... Eu acho, e parece ser ligado um pouco mais justamente a quando são cenas, né? Quando são cenas, então, sobretudo o evangelho, né? Os evangelhos, né? Porque eu acho que aqui a ideia é um pouco mais ligada à questão da leitura dos evangelhos mesmo, né? Então, na verdade, até você pegar completo o texto, o que ele vai dizer, né? Primeiro, vai ter os passos iniciais, né? Ele coloca, escolhe o tempo e o lugar, né? Daí, a segunda etapa, que então nos passos iniciais, seria respirar por 3 vezes ou mais até quietar o coração e a mente. Né? Aquela questão de ficar respirando, expirando. Isso é bem próprio do método inaciano, né? Do método inaciano, que às vezes a gente vê em outros lugares, né, fazendo isso, né? De você inspirar, né? E daí, depois 3, eu peço então a graça de Deus no primeiro momento, né? Daí depois começo realmente. Eu faço o quarto daí vem. Daí só depois disso, daí realmente eu vou ler o texto, né? 1, 2, 3 vezes ali para
memorizar, daí depois vem tudo que eu falei ali sobre imaginar tudo, né? Escutar o que dizem, como dizem. Depois eu rezar com o coração, né? Considero o que faz, a dor, saboreio o que mais me tocou. E por último, né? Eu vou agradecer ao Senhor, né? Por todo esse encontro, por tudo que eu tive a viver, porque eu tive a oportunidade de conhecer Deus mais profundamente a partir desse texto. Então aí está um método, né? Digamos assim, né? E o que eu acho curioso é que muitas vezes a gente vai ver até em outros lugares que justamente, e eu acho que é parte do que acontece às vezes para nós, é que às vezes assim, pode ser que às vezes um método se encaixa perfeitamente para nós. Mas pode ser que às vezes, para nós, o que vai ser o método ideal, vai às vezes ser uma mistura de tudo Sim. isso, Às sabe? vezes você vai pegar, Né? por exemplo, tu pode pegar a linha de leitura Porque, do, assim, do Monsenhor porque, Jonas, mas usa o método jesuíta ali. porque, por exemplo, assim, no método inaciano, tu não vai Uhum. ficar anotando nada. O método inaciano não tem isso de você pegar um caderno e ficar anotando, porque a questão é você entrar ali, sabe? No final, depois que você terminar tudo isso, você pode até anotar uma coisinha no final, mas não vai anotar no meio, como são em outros métodos, por exemplo, que durante ali eu vou ler e já vou anotar. Não. O método inaciano, se você quiser, depois que você terminou tudo, depois que você agradeceu a Deus, daí você pode ir lá e escrever alguma coisa. Mas, sabe, você não vai misturar as coisas, sabe? Isso é curioso, é um pouco interessante, sabe? Né, de que tem essas diferenças. Então, eu acho que, assim, tem esses métodos que a gente fala para vocês, os ouvintes, e a gente convida vocês a, de certa forma, experimentar. Experimenta cada um desses métodos, né, um pouco, né? E vê o que te agrada mais, né? É rezar como o método de do Bom Senhor Jonas? É rezar nesse método meditino? É rezar no método inaciano? E vai experimentando e construindo a sua relação com Deus. Mas ele disse assim, no fim, o que eu falei lá no início, no fim, o que importa? É pegar a Bíblia, ler e rezar ela. Nem que seja Rezar. ler com o índice, reza com o É, índice. nem que seja rezar um versículo, Eu sabe? sou muito assim, Né? eu Ou, amo, né? assim, Ou, ó, pra mim é um versículo. Eu não consigo rezar muito além disso, sabe? Eu posso comentar uma coisa que, assim, eu até entendo que é uma devoção da pessoa, mas que eu queria dizer que não adianta pra tu absorver nada, assim, tipo, em relação à Bíblia. Não adianta dormir abraçado com a Bíblia, tá, gente? Conheci uma galera aí que dorme abraçado com a Bíblia e não adianta, tá? Não vai pegar por osmose o conhecimento. tem que ler. No fim tem que ler. No fim tem que ler. Mas acho que agora a gente pode partir para umas orientações práticas, assim, né? Que vale, independente do método que você for fazer, vale igual para tudo, né? Algumas Uma orientações coisa que eu trago práticas, assim. muito é, por exemplo, para quem às vezes tem um trabalho fora, alguma coisa assim, tem uma vida muito corrida, é no início da manhã usar essa ideia de um versículo apenas, ou um ensinamento, vamos dizer, e ficar matutando isso durante o dia. Tipo, meio que esse daí começa a ser o seu índice do dia, o que você deve fazer no dia. E começa a matutar isso, porque às vezes o que tu tem no início do dia é totalmente diferente do final. E sabia que isso tem muito a ver com um pouco com o que era de uma maneira mais reduzida, mas que os padres do deserto faziam isso. Como que era o método dos padres do deserto? Eles pegavam um versículo e eles iam para o deserto e ficavam meditando até que eles conseguissem aquele versículo que eles pegavam, digamos, uma ordem de Jesus, alguma coisa assim, até que eles estivessem vivendo plenamente aquilo dali. Daí eles podiam voltar e, digamos assim, retomar um segundo versículo. Terminar a vida inteira em Êxodo. Não, daí tu pega a passagem da figueira e nunca mais sai de lá. E daí fica assim, tipo assim, tinha um pouco essa ideia, sabe? Então, assim, às vezes é uma coisa possível, mas é importante ler, sabe? Ler, sobretudo, né? Então, eu acho que, assim, o Pedro falou de manhã, às vezes pode ser, acho que, o que eu diria primeiro, tente ter um horário, crie uma rotina. A gente já falou isso outras vezes sobre oração, falando sobre um programa sobre oração. Cria uma rotina de quando e quanto tempo eu vou rezar, sabe?
E eu digo assim que mais vale mais a pena. Eu acho, particularmente, eu acho que vale mais a pena ser fiel 10 minutos todos os dias do que a cada 2 semanas tu ficar 1 hora e meia lendo, sabe? Eu acho que acaba sendo muito mais interessante você tirar 10 minutos por dia, 10 Uhum. minutinhos. Teu dia, você não vai acabar com seus compromissos que você tirou 10 minutos para rezar a Bíblia, né? E ficar assim, sabe? E às vezes no início, às vezes pode ser que você vai ler, parece que você fez tudo em 5 minutos. Mas daí, tenta ficar ali, né? Que seja aqueles 10 minutos, que lê mais uma vez, né? Não sei, mas que fique ali, né? Acho que é a primeira coisa que eu digo, o horário, né? Arranje um É, horário, assim, para rezar. Né? De preferência o que seja o horário, mesmo, e daí eu sempre, acho todos que os é dias. a questão se livrar de qualquer distração que possa ter. O O local, local, né? A exato. questão do Então, ambiente, assim, né? deixar o celular no silencioso, não desliga, porque às vezes pode ocorrer uma emergência, mesmo em 10 minutos, né? Esperamos que não, mas vai, né? Então não desliga, só deixa no silencioso ali, que tu não vai ver notificação nem nada. Não cair na cilada de ver brilhando no celular. Não, não. E sabe uma dica, e sabe uma dica que eu dou em relação ao celular, que é interessante, que daí ajuda nessa distração? Coloque alarme, para você não ter que ficar nessa de Uhum. ficar consultando que horas que são, que horas são, que horas são. Coloca um alarme. Então coloca o alarme. Vou rezar por 15 minutos. Então coloca 15 minutos no alarme e fica rezando até a Você hora errou o disparar. horário, assim, tá ligado? Colocou 15 horas. Não cai na cilada de ler a Bíblia no celular pra oração, tá? Não Tá, se funciona. você não tem uma Bíblia e quer começar, ok, beleza. Mas tenta comprar uma Bíblia. A Bíblia física é melhor. Compra. Pede de presente pra alguém. Faz alguma coisa, sei lá. Pede de presente pro seu Faz uma padrinho, cara se de quiser pra choro isso. pro padre. Faz uma cara de choro pro padre. Com certeza. Não, com certeza não. Outra coisa, acho que pode cair nisso, que eu diria assim, tente ter É. a sua Bíblia. Tradução tanto faz. Né? Desde que seja uma Bíblia católica, né? Compre uma Bíblia Tem uma católica, coisa por que, assim, favor. não é necessariamente realmente algo que tem que se fazer, mas que eu acho que é importante deixar claro para as pessoas que não é errado fazer, se a pessoa tem esse costume. Por exemplo, eu tenho o costume de marcar, de ler um texto quando estou estudando, fazendo uma coisa assim, marcar com marca-texto. Não tem problema você fazer isso na sua Bíblia. Desde que seja sua. Inclusive, por exemplo, naquele método do Monsieur Jonas, tem pessoas que usam, o próprio Monsieur Jonas fala isso, às vezes você pode usar uma caneta de cor diferente, sabe? Tipo 3 marca-textos de cor diferente, daí tem, tipo, a promessa de Deus é uma cor, a ordem de Deus é outra, o princípio eterno é outra, sabe? Eu não marco porque eu sou desestrado, eu destruo o texto, eu não consigo, tipo, marcar de uma maneira, tipo, Eu marco e o bonitinha, Pedro assim, fica extremamente suave. agoniado. Eu não acho errado marcar de forma alguma, mas eu não suporto que façam isso na minha Bíblia. Eu não suporto. Porque você não faz. Aí eu acho sacanagem. Eu também eu faço. É falta de respeito a pessoa marcar na Bíblia linha. Uma vez fizeram isso na minha vida, eu fiquei tão bravo, eu tive que rezar. Tem que rezar pra conseguir perdoar. Tem que Daí rezar pra conseguir perdoar. Então eu acho que assim, a gente tem isso, né? Tem a sua Bíblia, tem o seu horário, tem o seu local, mas, né, para ler, né? Eu acho que assim, fixe um tempo mínimo assim para começar, eu diria assim, né? Para Mesmo que começar um seja tempo chato, mínimo né? assim, e depois com o Mesmo que tempo, você ache chato. isso. Tá? É que nem que assim, ó, é que nem a lógica do quando a mãe obriga a gente a comer alguma coisa que a gente não quer. Tem que comer. Ou tomar uma medicação na hora exata. Tem que. Então, a oração, não só a leitura orante, a oração em si. Pode ser chato, parecer entediante no começo? Sim. Mas vai, porque isso é algo benéfico. E tu pode também, às vezes, usar umas outras coisas para ajudar, vai do critério se você gostar, sabe? Por exemplo, tem alguma música instrumental, principalmente se for instrumental, sabe? Ou tu pode até escutar uma música no início, assim, para mim, porque a ideia é estar no clima de oração. Então, eu posso colocar uma música para no início, para eu entrar no clima de oração? Pode. Se quiser colocar uma música ali, tocar uma música só. Mas depois é importante que ela pare. Ou pode até, se você tiver uma música que seja uma música instrumental, sabe? Se quiser deixar ali junto tocando, né? Enquanto tá rolando o negócio,
uma música que te ajude a você entrar nesse clima de oração, você pode ter isso, né? É o seu critério, você pode ter isso. São coisas que vão ajudar, né? Então, tentar, de preferência, estar no local que tenha silêncio. Como o Pedro falou, às vezes, nesse correio de trabalho, você faz o que dá, né? Quando eu estudava na UDESC, quando eu estudava engenharia, eu não tinha o ideal de silêncio. Então, eu rezava numa sala da faculdade. Pegava uma sala vazia, um intervalo, e ia rezar na sala, né? Teve gente que me pegou rezando, às vezes, me pegou até de joelho, às vezes. Um dia, uma vez, a pessoa abriu, eu tava de joelho Eles na pensaram, sala. é por isso que ele tá passando nas matérias. Por isso que ele passa mesmo dormindo. O José, ele dormia em todas as aulas. Se possível, você já tem um contato com a Bíblia, venha que seja mais fácil. Eu recomendo, caso você tipo, não tenha uma cultura de leitura, eu recomendo a Pastoral CNBB. Caso já tenha uma cultura de leitura, já algo tipo, que não é tão forçoso ler, vai para Jerusalém. Só não se confunda para quem nunca pegou a Bíblia de Jerusalém, que tem a marcação diferente, né? Os comentários. Com os comentários. O embaixo que é para estudo, né? Essa. Que daí embaixo tipo, é marcado com letra, né? Daí. O rodapé? O rodapé. Né? Sim, sim. Então, assim, vai ter a marcação com letrinhas. Isso, daí assim, mas essa é aquela coisa, a tradução é muito assim o que você achar mais interessante. E às vezes a Bíblia que você tem. Foi o que o Padre Armando falou no último a Bíblia programa, que você né? tiver acesso, que a Bíblia boa é a Bíblia que você tem. Então. Sabe? Então. Assim, eu acho que no geral só garante que você tem uma Bíblia católica, pelo menos. Que eu disse, eu tenho uma Bíblia católica. Confere se não tá faltando o livro. Vai no livro de Tobias. Vê se tem o livro de Tobias. Se tiver o de Tobias, é católica. Se não tiver, daí você tem que realmente comprar outra. A gente deixa também aberto para se algum ouvinte tiver algum método, alguma recomendação, quiser compartilhar com os outros ouvintes, manda pra gente que a gente fala no próximo programa também, né? Temos inclusive um grupo no Telegram. Né? Quem já tá no grupo no Telegram, entra no grupo do Telegram e fala sobre isso. A gente pode até nós mesmos partilhar mais alguns detalhes, às vezes se alguém quiser lá, a gente partilha no grupo do Telegram, lá tudo. E é isso, assim. Então, e comece. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece. Comece lendo ali, texto que seja, tudo, né? Uma outra dica que eu daria, assim, não é dica ali, tudo, mas é uma dica até dentro dos métodos, que não está necessariamente falado em nenhum dos métodos ali, mas uma coisa que às vezes alguns fazem, por exemplo, que é interessante eu junta um pouco com o que o Pedro falou, sabe? Eu vou ler a Bíblia e eu posso às vezes terminar aquela leitura olhante e eu vou pegar um versículo que eu vou tentar ficar repetindo durante o dia, sabe? Eu faço a leitura toda e eu escolho um versículo e aquele versículo eu vou ficar repetindo durante o dia. Cai um pouco uma lembrando traz de volta. E o horário, e o que a gente falou do horário, o horário que seja melhor para você, de manhã, tarde, à noite, mas o que seja melhor que funcione para você, né? Que funcione para você. E como eu falei, assim, vai muito de você gostar ou não, eu sou uma pessoa que gosto de eventualmente fazer leitura orante em grupo. Tem gente que não gosta, eu particularmente gosto. Mas eu sei que também não pode ser sempre leitura em grupo. Então é impossível que tenha leitura individual. Mas, por exemplo, eu acho interessante que, por exemplo, um casal eventualmente reze junto uma palavra. Sei lá, uma vez por semana, pelo menos, talvez, sei lá, o evangelho de domingo, sabe, por exemplo, eles rezarem juntos. Se preparar para missa. Sabe? Por que não? Por que não rezar junto aquilo dali e partilhar? Porque afinal, vocês estão partilhando tantas coisas, por que não partilhar aquela oração? A ideia de quando você faz uma leitura orante em grupo é que todos partilhem. Por isso que o ideal é que não seja um grupo grande, assim, não fazer uma leitura orante com 50 pessoas, 60 pessoas. Eu particularmente não gosto, mas grupos assim até de 5, 6 pessoas, sabe? Eu acho que é legal, sabe? Né? É uma coisa legal que você pode fazer, sabe? Até em grupos até um pouquinho maiores, assim, um grupo de catequese, assim, não é muito grande, pode ser interessante, sabe? Porque também, às vezes também, bem feito, é uma forma de você ensinar as pessoas como fazer a leitura orante, né?
muito do que eu tenho hoje de que eu cresci muito na minha leitura orante foi fazendo leituras orante em comunidade no seminário e aprendendo muitas vezes com o formador, com outros seminaristas, e vendo assim, poxa, eu gosto dessa forma de, de, de rezar, sabe? Da forma como, porque a forma que ele conduzia era um método que me agradava e foi agregando. Então acho que é isso. Então agora vamos para as nossas dicas culturais. Como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Então, Bruna, sua dica. Então, eu vou indicar aqui, baseado um pouco no tema, tá? Mas não é especificamente sobre leitura orante, é só porque envolve a questão da Bíblia, tá? É um outro podcast católico, tá? Que é o Santa Zoeira. Zoeira, né? Na verdade, é Z-U-E, né? Zoeira. E que é o episódio 75, que é Invadindo o Evangelho. E que daí eles se colocam, assim, numas passagens do Evangelho, imaginando, assim, tipo, cara, pensa o susto que São Pedro levou quando ele afundou nas águas. Pois é. Sabe? Essas coisas assim, tipo, sabe? Então eles vão imaginando isso. E é de uma forma bem engraçada, mas ao mesmo tempo imersiva, e que você consegue compreender de uma outra forma algumas passagens do Evangelho. A minha dica cultural é quanto a um livro do Scott Hahn, já devo ter falado dele aqui, O Banquete do Cordeiro, em que ele vai trazer a questão da Bíblia dentro da liturgia, e muitas vezes consegue até fazer uma leitura orante. Acredito que não dá para substituir, obviamente, mas dá para fazer uma leitura orante em cima dos textos litúrgicos. Que uma coisa que é importante aí, colocando só um detalhe, é que muitas vezes, sim, você pode fazer orações e isso com livros religiosos, né? Então, eu aprendi pelo menos, por exemplo, você pode ler na igreja, sei lá, tá um momento ali, esperando uma confissão, esperando que você atenda uma confissão, ou passando um tempo na igreja, você tem um livro ali devocional, um livro, mesmo que seja de estudo religioso, você pode ler dentro da Bíblia como uma forma de oração. Dentro da Bíblia, dentro da igreja, uma forma de oração. É claro, sim. Tem gente que me ora tarde quando eu faço isso. E daí eu vou... Sim, mas... O que eu vou indicar, né? Então, reforçando a Bíblia no meu dia a dia, que a gente tinha falado. E eu vou indicar um canal no YouTube. Eu acho interessante, apesar de que eu vou fazer uma leve ressalva, porque não é canal católico, tá? Mas é um canal chamado Bible Project. Bible Project. Tem Bible Project português, justamente, porque ele tem as versões em português. Que eles fazem... Eles basicamente, eles animam os livros da Bíblia, né? Então, eles começam assim, na verdade, assim, eles vão, tipo, meio que... Não é a animação do livro da Bíblia, mas eles fazem uma animação meio didática, tipo, explicando um pouco, tipo, contextos, estrutura dos livros, tudo. Então, eles têm praticamente já da Bíblia toda, sabe? Né? Menos os que faltam, dos livros que faltam no... A Bíblia católica, né? Não vai ter a história de Tobias. Mas até onde eu vi, pelo menos, porque eu não vi tudo, eu vi um vídeo ou outro, não tem nada assim que eles falem que fira a fé católica. Então, a princípio, assim. Mas eu digo assim, veja com com a consciência de que é um canal protestante. Se você achar uma coisa assim, alguma forma de crítica à Igreja Católica, então abra o olho e perceba qual é a fonte, né? Mas, né, como... E se você achar alguma coisa, também pode nos avisar, diz, já que a gente também não... como diz São Paulo, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retenha o que é bom, né? Ou seja, então, assim, é uma coisa ali, então, eu acho legal esse canal, e retenham, ficam com aquilo que é bom do canal. Mas eu até recomendo, talvez seria um vídeo interessante, às vezes, tipo, que eles dão umas explicações, às vezes, de contexto geral, assim, do livro da Bíblia, assim, tudo é interessante. Então, é isso. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. Interajam lá com a gente, divulguem também, né, nos ajudem a divulgar o podcast. E, como a gente já falou antes, temos o nosso grupo no Telegram,
que nós trocamos algumas informações, pedimos sugestões. Inclusive, esse episódio surgiu um pouco, né, o último episódio, o anterior, e esse um pouco da conversa no Telegram. E o link tá no perfil do Instagram. É isso aí. Então, continue divulgando, dê 5 estrelas para nós lá no Spotify, né? Sempre nos ajuda. E faça esse projeto crescer cada vez mais. E esse programa vai estar saindo na oitava Pascal, então Feliz Páscoa! Feliz Páscoa a todos. Alegria. Feliz Páscoa! Aleluia, Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia! Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.